Gente, eu esqueci, rapaz, o versículo do dia. Tem gente aqui me cobrando. Olha só, eu preparei aqui o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o versículo que eu deixo aí para todo mundo que está nessa situação, viu, deputado? Está no Salmo 46. Diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. É um versículo de fé, numa situação tão difícil hoje, que é a situação dos servidores. E existe toda uma estratégia jurídica, que o deputado está aqui conversando conosco, que está sendo já debatida, pensada, estudada para esse período em que o governo do estado tem 12 meses, um ano, para cumprir a decisão do Supremo. Foram 8-2. E, deputado, nós perguntamos no bloco anterior a respeito da possibilidade do Supremo punir também o Estado do Acre e a Assembleia Legislativa. Isso pode acontecer e de que maneira? Eu acho que isso é de uma complexidade tão grande que, se sentasse aqui no meu lugar o melhor jurista do Brasil, ele teria dificuldade de responder, porque é um mundo, é uma espécie de pântano no que diz respeito à vida de um servidor que entrou sem concurso público e teve acesso a bens constitucionais e que, além de ter acesso, também pagou, como o caso que eu citei dos tributos que ele pagou, dos que ele recebeu. Né? Para onde vai esse dinheiro? Então isso é tão esse dinheiro vai para os cofres públicos? Isso é tão complexo, isso envolve bilhões e bilhões de reais, que, portanto, uma decisão dessa, o STF lá não tem nenhuma listinha de servidor do Acre. Isso é bom, importante a população saber. O STF não tem nenhuma listinha de servidor do Acre. Com o nome do servidor, o nome. Ele não votou isso. Né? Votaram a lei. O termo 11.000 foi uma formulação que se criou a partir de uma informação lá de trás, quando teve uma decisão no governo ainda do Jorge Viana, primeiro governo, da Delegacia Regional do Trabalho, da 14ª Região. E aí tinha aqueles números, tanto da educação, tanto da saúde, da segurança, etc. Os de 88 para trás, para frente. Mas pessoas faleceram, pessoas se aposentaram, pessoas, inclusive, garantido na modulação o direito à aposentadoria. Né? Quando o Teori Zavascki perguntou ao Dias Toffoli, e a condição dessas pessoas, elas são o quê, do ponto de vista da lei? O relator respondeu, elas são servidoras públicas a partir da entrada no serviço público. Portanto, abre uma possibilidade gigantesca de tudo que essas pessoas tiveram ser legal. Inclusive o seu salário que receberam, porque se não fosse, assim as pessoas teriam que devolver o seu salário, exatamente, devolver salário de 20 anos. Então, portanto, o que eu quero dizer... O serviço público, inclusive, foi prestado. Foi prestado. Estamos num estado em que não há problema de lei de responsabilidade fiscal, não haveria gastos novos. Essas pessoas, a maioria está se aposentando. Se a gente resistisse mais 4 anos, a gente aposentava, acho, 80% dessas pessoas. Então, acho que os bons juristas vão encontrar uma boa saída para essas pessoas. Eu estou convencido disso. Eu tenho perguntas aqui dos internautas, viu, deputado? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, o Willamis França, ele pergunta o seguinte: deputado, gostaria de perguntar se a lei não é clara e deve ser cumprida. Digo isso porque foi assim em outros estados da federação. Por que no Acre seria diferente? E se realmente houver uma solução, e eu torço por isso, gostaria de saber se pode ser estendida para outros estados, onde os servidores foram demitidos. Um abraço e olha a baladeira. Isso é o Willa. Depois eu explico o que é essa história da baladeira. Da baladeira é que ele fala justamente da decisão do ministro Marco Aurélio. É porque ele tem um drone, e ele disse, olha, quem quiser aproveitar de baladeira igual a mim, quando tu me fizer raiva no Facebook, eu vou usar uma baladeira para derrubar o teu drone. Mas aí eu soube que o drone dele anda a 400 metros, não dá para chegar a baladeira. Não dá para chegar a baladeira. Vamos dar um exemplo aqui, Ilamis. A Paraíba tem 37 mil, o Pará e Goiás 15 mil cada, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí 10 mil cada, e ainda situações semelhantes ao Acre em Santa Catarina, DF, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso e Pernambuco, fora São Paulo e Minas. Quantos servidores ao todo? 600 servidores, dos quais 440 desses 15 estados e 160 de mais de 500 prefeituras, nessa situação do Acre. Por exemplo, Minas Gerais, 110 mil, na mesma situação do Acre. Tem uma ADI, a 2578, consulte no Google, que pede também
a demissão desses 110 mil de Minas. Tem também... que vai ser votada no Supremo também. Vai ser votado no Supremo. O caso de São Paulo... Ou seja, o caso do Acre também pode gerar uma jurisprudência para o caso. Para demitir 110 em Minas, para demitir 230 em São Paulo. Eu duvido como ninguém tem coragem nesse país de demitir 230 mil paulistas. Eles invadem Brasília, porque é do lado. Eles invadem Brasília. É bem do lado não, mas é mais perto, né? Muito mais do que nós, né, Alain? Então, o que nós vamos fazer? Aprovamos hoje um requerimento, nós vamos imediatamente fazer uma sessão da Assembleia Legislativa do Acre com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem mais de 60 deputados federais. De lá, para economizar a passagem, já vamos para São Paulo. Que tem 70 deputados federais. 70 deputados federais e vamos mostrar para ele a decisão da ADI 3609, já com a nossa consulta, para dizer, olha, a espada de Damocles está sobre a cabeça de vocês. Nós viemos aqui pedir solidariedade para a gente resolver isso de uma forma prática. Vamos aprovar a PEC 54, com os votos de vocês, que vocês têm poder. Nós temos 8. Vocês têm mais de 70 num estado. Então, a luta política também... A saída talvez seja essa, saída política, a PEC 54. Saída política, recursos jurídicos, remédios jurídicos, depois tem as ações individuais. É uma luta que não acaba agora e o que eu posso dizer é que a gente não pode permitir criar terrorismo na cabeça das pessoas. Quando você amedronta um jovem de 20, 30 anos, de 28 anos, é uma coisa. Uma pessoa que toma remédio controlado, que usa... Muita gente usa remédio... Eu já tomo remédio para pressão, né? E ainda estou longe de me aposentar. Então, as pessoas não podem ser amedrontadas, né? O Estado do Acre, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os advogados, né? Os jornalistas têm que formar um exército do Acre. Porque na hora que nós fomos enfrentar os bolivianos, não foi o PT e o PCdoB para um lado e o PMDB para o outro. Nem existiam esses partidos. Nós fomos enfrentar os bolivianos, nós juntamos o Acre, os derrotamos e transformamos isso aqui em Brasil. Então essa luta aqui é dos brasileiros, é desse povo aqui todo, ó. É desse povo aqui e quem estiver vinculado a esse povo aqui, dos partidos, sem partido, das igrejas. Portanto, eu acredito na vitória. Muito bem. Tem aqui a pergunta do Ednei Muniz, que Ednei manda para o Gazeta Entrevista, tem lá a página, rapaz. Tu manda toda vez para mim. Manda para o Gazeta Entrevista, que é bom que todo mundo lê a tua pergunta. Mas vamos lá. Eu vou só resumir, porque a pergunta é muito grande. Ele diz o seguinte: eu defendo que o Estado reconheça que causou dano a essas pessoas e pague a cada uma delas uma indenização no valor de um salário mensal por ano trabalhado e que o Estado negocie junto ao INSS o reconhecimento do tempo de contribuição e o direito daqueles que já se aposentaram. É a sugestão do Ednei. E ele é jurista, ele é advogado. O que o senhor acha dessas propostas, deputado? O senhor aceita também um novo debate sobre o tema? E aí? Eu acho que agora é a hora da gente evitar os debates e construir convergências. O que o Ednei puder nos ajudar, é um advogado, é um jovem advogado, o que ele puder nos ajudar é importante, que essa é a hora de buscar saídas. Imagine uma pessoa que tem 25 anos de serviço, como a minha irmã lá em Cruzeiro do Sul, e ela recebesse um salário mínimo por ano trabalhado, ela receberia cerca de 25 vezes 740, ela não receberia nem 20 mil reais. Né? Não é justo isso. A nossa luta não é por indenização. E nem é encontrar culpados do governador A ou B, porque eu citei o exemplo do Nabo Júnior. Ele fala do INSS reconhecer o tempo de contribuição e o direito daqueles que já se aposentaram. Mas o INSS também não poderia dizer, olha, eu vou obedecer a decisão do Supremo. O Supremo disse que é inconstitucional. E aí, deputado? Eu tenho clareza de que os aposentados é um problema que está resolvido e se o aposentado é um problema resolvido, aqueles que têm tempo de serviço proporcional também têm problema resolvido porque tem contribuição. Portanto, o debate é muito complexo. E eu citei o exemplo de uma decisão que eu acho que o STF, ele votou sem olhar para o Acre. Eu estou convencido disso. Eu acho que teve muito esforço dos procuradores, né? Mas acho que eles não olharam para o Acre, para essa nossa realidade. Eu citei um exemplo de que a minha luta vai ser continuar defendendo não só os de 88 para trás, mas para frente também, porque em 92, 4 anos depois da promulgação da Constituição, 4 anos depois... Ainda tinha gente sendo contratada. O Acre só tinha 12 municípios e 10 vilas. E nessas vilas não tinha uma única escola de segundo grau.
num lugar em que tinha uma Constituição aprovada há 4 anos atrás, promulgada, que já dizia que para mim dar aula no primeiro grau eu tinha que ter ensino médio e que para mim dar aula no ensino médio eu tinha que ter segundo grau, faculdade. E essa lei não podia ser cumprida. O Nabor Júnior, ele tinha que ficar catando professor que mal sabia ler e escrever para abrir uma escola lá no Jordão, catando policial, catando enfermeira. Eu tenho um caso de uma pessoa de 29 anos de serviço, que é o nosso médico das cabeceiras do Rio Juruá. Exatamente o que o senhor está falando. Ó, eu tenho esses números aqui, são números oficiais. 3.488 foram contratados para o setor da saúde, 4.280 para a educação, são 4.280 só para a educação, 656 na área da segurança pública. E